Meus queridos, vamos dar uma olhada aqui nos relacionados agora para o jogo contra o Melgar no Peru. O Vasco já embarcou para Arequipa, né, cidade do Melgar, para disputar essa partida da Copa Sul-Americana e viajou com força máxima, tá? Força máxima contra a equipe peruana. Relacionados: Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Lemos, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freita, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Puma Rodrigues, Rayan, Esforza, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Força máxima, hein? Força máxima do Vasco para essa partida contra a equipe peruana. O jogo acontece na quarta-feira, 7 horas da noite, hein? Quarta-feira, 7 horas, Melgar e Vasco estreia na Copa Sul-Americana. E o presidente Pedrinho concedeu uma entrevista no embarque, né, para o Peru. Ele falou ali com os companheiros do canal Podcast Cruz Maltino. Um abraço aí pro Digão. Tamo junto, tá? Confira o que disse Pedrinho. Ele fala sobre a festa ontem em São Januário e também a expectativa para esse jogo no Peru. Confira só. Assim, são algumas observações. Não é porque nós vamos fazer um estádio mais moderno que, enquanto isso não acontece, que a gente não tem que fazer as melhorias necessárias ali, porque o Vasco merece e o torcedor merece. A questão da iluminação era uma questão que ela me incomodava já há muito tempo, até quando eu era comentarista, ia fazer os jogos, falando até de forma desportiva mesmo, assim, eu vi o estádio, o campo escuro, a social escura, então aquilo sempre me incomodou. E como a gente tem que equilibrar mesmo assim a questão financeira, porque, como eu falei desde o início, eu vou honrar todos os compromissos com os atletas para não atrasar nada, e ainda pagar os atrasados pela falta de compromisso com a empresa que saiu, o compromisso assumido com os atletas, a gente tem que ser muito malabarista, né? Só que o patrimônio para mim é muito importante. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas nós estamos fazendo muitas coisas dentro do centro de treinamento, que já vocês vão saber. E a questão da iluminação era uma coisa que me incomodava muito. E quando a gente conseguiu organizar a questão financeira, eu pedi para que, além da iluminação mesmo, de forma desportiva, para ficar melhor para o jogo, né, para a transmissão, fazer o jogo de luz, que é um ritual que eu gostaria que o Vasco tivesse, que mais para frente a gente vai tentar fazer com que haja realmente uma música fixa para o pré-jogo, como é feito em muitos clubes, e aquilo ali vai ser um padrão do Vasco. Enquanto isso, a gente vai se divertindo, no bom sentido, criando, e fazendo que exista uma relação, que o meu intuito com tudo isso é criar uma relação entre os atletas e o torcedor. Eu quero que os atletas sintam, foi o que eu falei para eles, muito prazer quando eles pisem ali no gramado. Né? Quero que eu sentia, pô, vou jogar em São Januário, a torcida está lá. Eu não quero que exista uma rivalidade entre arquibancada e campo, porque a gente sabe que se tiver rivalidade, ferrou. A gente quer a sintonia mesmo. Então a gente precisa corresponder dentro de campo para botar fogo, né, incendiar realmente a atmosfera e aí criar um ambiente maravilhoso. Então assim, foi a primeira vez. Ao término dos jogos, os jogos que a gente, se Deus quiser, conseguir as vitórias, cantar a música Na Barreira Eu Vou Festejar, com o jogo de luz, e os jogadores ali festejar com a torcida e criar realmente uma relação. Então assim, eu fico muito feliz de eu assistir tudo, de ver a felicidade dos torcedores, assim, sabe? De ver a satisfação dos torcedores, deles poderem desfrutar. E me dá muito prazer mesmo. Então, assim, é o que eu vou tentar fazer sempre, deixar o patrimônio ali, tem muita coisa para ser feita, mas devagarinho a gente vai arrumar. Expectativa para o Peru? É muito boa, né? A logística é tudo, eu acho que é um dos grandes adversários também, porque a gente joga na altitude, nós vamos ter que vir logo depois do jogo, chegamos de madrugada, praticamente ao amanhecer em São Paulo na quinta-feira, para fazer um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro no sábado contra o Corinthians, e terça-feira de novo já vamos ficar em São Paulo. E terça-feira já Sul-Americana de novo. E aí é uma decisão, obviamente, da comissão técnica, como é que vai fazer a questão de jogador para atuar tantas partidas assim. Se alguns jogadores forem poupados, pode ter certeza que é não por preferência de competição, e sim pela sequência de jogos, porque eu não vou priorizar nada, porque a gente sabe da responsabilidade que é o Campeonato Brasileiro, sabe da responsabilidade que é a Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, se por acaso o Carille optar por poupar atletas, justamente é por uma questão fisiológica pela sequência de jogos. Já tem alguma novidade no Flamengo? Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, Ministério Público,
a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Tem vitória do Vasco, né? Numa festa lindíssima em São Januário, uma nova iluminação, jogo de luzes agora, né? Ficou realmente bem bacana. O Vasco consegue uma boa vitória, a torcida faz a festa na Colina Histórica e o Vasco começa o Campeonato Brasileiro da melhor forma possível, né? Vencendo o Santos de virada por 2-1. Primeiro tempo assustou, mas na segunda etapa o Vasco foi muito bem e conseguiu a virada com o Pablo Verratti mais uma vez sendo decisivo, né? Dando uma assistência e fazendo o gol da vitória. Quem também foi decisivo, né, nessa partida foi Dimitri Payet. Dimitri Payet que entrou na segunda etapa e deu a assistência para o gol da vitória, né? Ele cobra a falta que Verratti cabeceia e coloca o Vasco à frente do placar. O contrato do Payet está chegando ao fim, né? O contrato está terminando e já estava praticamente sacramentado que o Payet não ia ficar, né? Que não ia permanecer, a coisa estava, enfim, sendo desenhada para esse lado. Mas após a partida de ontem, já começa um burburinho de que, ó, se o Payet diminuir o salário, talvez dê para ele ficar, e etc e tal. E a informação informação dos amigos do canal MCV, é que o Dimitri Payet se preparou bastante, né, nesse período sem jogos, conseguiu emagrecer e o francês deseja ficar no Vasco. O seu vínculo encerra no mês que vem, mas o desejo do jogador é permanecer. Quem sabe aí não seja costurado uma renovação com um contrato menor, né? Com um salário menor, porque realmente o Payet hoje tem o maior salário, né, do elenco do Vasco ao lado do Coutinho, pelo menos é o que dizem, e não entrega pelo que ganha, né? Mas um salário dentro da realidade do clube, eu acho que valeria a pena manter Dimitri Payet. Mas quero a sua opinião aqui nos comentários, fala pra mim. Tá aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima.